Querido estudante, nós estamos iniciando hoje mais um módulo. Nós estudaremos sobre a história da igreja. Esta é a nossa aula introdutória sobre o tema. Nessa primeira aula, você pode acompanhar comigo em sua tela também os slides, a apresentação que nós temos mais resumida. Então, nós vamos tratar hoje sobre a marcha da igreja, da plenitude dos tempos ao mundo moderno. Nós vamos ver aqui as origens, a conveniência, convergência de culturas e a fundação estrutural da fé cristã. Nós temos aqui demarcado uma linha do tempo, um marco, né? As três jornadas aqui na era da igreja. Dividimos então o período da igreja nascente do primeiro século até os tempos odiernos atuais em três grandes blocos. Nós temos a igreja antiga, que vai do tempo aí, do dia de Cristo até 590 da nossa presente era, porque em 590 nós já vamos ter ali a igreja medieval, de 590 a 1517. E a partir de 1517 nós já teremos a igreja moderna. Dentro desses períodos nós temos, no primeiro momento, entre os séculos I e o século III, uma grande perseguição contra a igreja. A partir do ano 313, então, nós temos o fim dessa perseguição do Império Romano contra a igreja, pois o imperador Constantino acaba se declarando como cristão, convertido ao Cristo. Então nós entraremos em um período de história que gradualmente a igreja vai se movendo para uma instituição política. Por fim, nós vamos ver a supremacia do papado. O Papa se declarando como vigário de Cristo, a autoridade papal sendo colocada, inclusive, acima das autoridades civis, acima dos reis, acima das nações. Então nós temos um Papa, nesse grande período da igreja medieval, que é senhor na terra. Ele decide quem entra no céu e ele tem o poder para decidir quem reina sobre a terra também. Nós entraremos depois disso no período das reformas, a chamada reforma protestante, né? E o avanço até a igreja moderna. Primeiro, um pouco sobre a história da igreja. Nós vemos aqui então a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é um momento na história em que nós temos uma convergência de tudo o que é necessário para que o evangelho ele possa avançar rapidamente e alcançar todo o mundo. Então nós vemos aí o Deus da história controlando tudo. Deus tem o controle de tudo em suas mãos e ele já planejou, ele já projetou. Existe um plano de Deus em ação e esse plano vai se cumprir. Deus está em missão e a missão será cumprida. Deus não falha. Na missão de Deus, nós fomos inseridos como igreja. Então, Deus está em missão. E ele insere a igreja nessa missão. É isso que nós vamos ver aqui na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, a missão de Deus, ela vai se tornar ainda mais clara para todos os povos. Nós temos uma confluência aqui. Então, nessa chamada plenitude dos tempos, é um momento na história em que nós temos a convergência do monoteísmo. Nós estamos falando justamente aqui dos judeus, a crença dos judeus, a religião judaica. Então, é a crença em um único Deus, o monoteísmo, mono de um, teísmo, Deus. Então, a crença de um único Deus verdadeiro, em oposição ao politeísmo das demais nações. Então, pelas páginas da Bíblia, pelas páginas da história, você consegue compreender e perceber que as nações, de modo geral, sempre acreditaram em várias divindades. Então, existem aquelas que adoram deuses, que elas acreditam que são imanentes, ou seja, que agem aqui dentro apenas, e deuses que são transcendentes, que não se comunicam com o ser humano, que estão fora, estão além. Apenas no monoteísmo, nós acreditamos que Deus é tanto transcendente, ele ultrapassa todas as coisas,
Ele é o criador, ele não é a criação. Ele é o criador do universo, então Deus não é o universo não é Deus. Ele transcende, mas Deus também é imanente, ou seja, ele se revela aqui dentro. Ele se comunica com suas criaturas. Ele pode ser percebido nas obras da criação. Então Deus está tanto além quanto dentro também. Então ele se comunica conosco, ele é imanente e ele é transcendente. Isso é o monoteísmo. É um único Deus verdadeiro. As contribuições do povo judeu, além do monoteísmo, nós temos as sinagogas. Lembre-se que quando Israel é levado em cativeiro por Nabucodonosor, e vai passar 70 anos em cativeiro, distante da sua terra natal, distante de Jerusalém, distante do templo, surge então a necessidade de ambientes específicos para o culto, para o ensino, para a pregação, para o estudo. Esses ambientes são as sinagogas. Então, as sinagogas são construídas como casas de instrução, casas de estudo, casas de pregação. É o centro da vida comunitária dos judeus na diáspora. Quando o povo pode retornar após 70 anos de exílio, eles retornam para Israel, grande parte do povo, mas eles trazem consigo essa cultura de sinagoga. Então eles vão ter o templo novamente, vão trabalhar na reconstrução do templo, mas também vão estar trazendo as sinagogas que ficam mais próximas de casa. Lembrando aí que no sábado, o judeu ele não poderia andar mais do que cerca de mil metros. Ele não poderia andar mais do que isso. Então, o que o judeu fazia? Ele construiu sinagogas de forma que cada sinagoga ficasse, no máximo, a cerca de 400 metros de distância da última casa a que aquela sinagoga pertencia. Então, no dia de sábado, esses habitantes da última casa, do raio de 400 metros da sinagoga, eles andavam os 400 metros de casa até chegar na sinagoga, participando do culto do sábado, retornam outros 400 metros para casa e ainda tem 200 metros para se locomover dentro de casa. Isso porque os judeus rigorosamente seguiam a lei. Então eles não quebrariam o sábado. Tá? Esses 1000 metros são por isso. Então essa cultura de sinagoga permanece. Isso é interessante porque quando os apóstolos eles começam a sair para evangelizar o mundo de nação em nação, eles entram em cidades e primeiramente vão à sinagoga daquela cidade. Primeiramente pregando então aos judeus que ali estão. Depois a mensagem acaba também alcançando os gentios, né? O entorno, as pessoas que pertencem também àquela localidade. Além disso, os judeus contribuíram com a esperança messiânica. Então, a esperança de um único rei, um rei ungido, Deus reinando entre os homens. Essa esperança messiânica, né, ela é transmitida então ao Salvador. O Salvador do mundo, aquele que terá o domínio completo, político e espiritual em suas mãos. E os judeus ainda contribuíram com o legado espiritual das Sagradas Escrituras. Nós temos o Antigo Testamento que pertence, foi dado, foi gerado, escrito entre o povo judeu. Todos os escritores do Antigo Testamento são judeus. E os judeus, inclusive, vão fazer a tradução do Antigo Testamento para o grego. É a chamada Septuaginta ou a versão dos 70. Tá? Nesse momento, o Alexandre o Grande, né, já havia conquistado, inclusive, a Judéia, a grande parte do mundo, e agora a literatura dos judeus vai ser transmitida também para o grego. Assim, existe agora essa possibilidade dos prosélitos. O prosélito é aquele que é um judeu convertido. Então, ele era um gentio que se converteu ao judaísmo, ele é um prosélito. Agora, ele pode ter acesso às escrituras na sua própria língua ou na língua mais falada no mundo, no grego. Nós temos a contribuição do Império Grego, a contribuição da Grécia é o intelecto e a língua. Então nós temos um idioma universal nesse momento, que é o grego koiné, também conhecido como grego comum, é o grego do cidadão comum. É como o português que se fala nas ruas, não o português das grandes universidades, dos catedráticos, um português tão rebuscado que o povo simples comum não compreende o próprio idioma.
Então, o grego também tem isso. Nós temos aí o grego acadêmico, mas o grego simples, o grego do povo, o grego do homem comum, do cidadão comum, esse é o grego koiné. Este grego é universal, todos falam. Se nós fizéssemos um paralelo com hoje, seria como o inglês é para o mundo hoje. Então, ao redor do mundo, nós temos bilhões de falantes de inglês. O inglês é o idioma universal hoje. Nessa época, no primeiro século, o grego é o idioma universal. Além disso, os gregos contribuíram também com a filosofia, o pensamento filosófico. O pensamento filosófico dos gregos levantou importantes questões que as religiões politeístas não respondiam e mesmo a filosofia não respondeu. Inclusive, Aristóteles ele vai levantar a questão de que muitos deuses não podem existir, isso é inviável. É necessária a existência de um único Deus, um único ser necessário. Ele vai chamar de um motor não movido, né? O motor imóvel seria um Deus. E ele também vai chegar à conclusão de que esse Deus único necessariamente precisa ser uma unidade plural, por assim dizer. Tá? Esse termo eu estou importando do hebraico, errad, unidade plural. Como assim uma unidade plural? Aristóteles ele vai manifestar que esse motor imóvel, para ser de fato um Deus todo-poderoso, para ele seria inacessível. Porque se este Deus que criou todas as coisas entrasse em contato com uma criatura, ele sofreria um acréscimo, porque ele estaria sozinho na criação, mas agora ele tem relacionamento, então ele sofreria um acréscimo. Se ele sofre um acréscimo, ele pode ser então alterado por uma criatura, pelo relacionamento com a criatura, então ele não seria Deus perfeito, né, mas sofrendo variação. Então Aristóteles vai chegar à conclusão de que este motor inamovível, ele estaria distante, ou seja, ele não é acessado. Tá? Já no cristianismo, nós compreendemos que Deus ele é perfeito e ele sempre existiu em relacionamento. Nós vemos aí a Santíssima Trindade. Deus é amor, e ele é o amor perfeito, e é o amor infinito. E para que esse amor perfeito e infinito ele possa ser plenamente satisfeito, é necessário também um recipiente para esse amor, alguém, um ser, um objeto do amor que seja também infinito, que possa receber todo este amor de forma perfeita. Quem é infinito? Apenas Deus. Então nós vemos nas revelações da Bíblia, por exemplo, o pai dizendo que ama o filho ele ama o pai. Nós temos esse amor, né? O Espírito Santo é a expressão do amor. Então nós vemos este relacionamento perfeito na Trindade. Então a filosofia levanta algumas questões, e as 5 principais perguntas filosóficas são, primeiro, qual é o sentido da vida? Então são perguntas profundas que exigem uma resposta. Segunda pergunta, o que acontece depois da morte? A terceira pergunta, por que existo? A quarta pergunta, qual o propósito da vida? E a quinta pergunta, o que é a verdade? Essa última pergunta mesmo, Pilatos indagou a Jesus sobre isso, né? O que é a verdade? Nós vemos aqui, por essas 5 perguntas principais aqui, como a filosofia contribui. Então, nós temos nesse momento dos gregos aí as religiões que vão ser interrogadas pela filosofia. Nós temos os gregos, de um modo geral, percebendo que na filosofia eles têm um ganho, têm um acréscimo, mas também que tem perguntas que não são respondidas. Essas perguntas vão ser respondidas pela pregação dos apóstolos, vão ser respondidas na Bíblia Sagrada. O cristianismo traz essas respostas. Por fim, nós temos ainda aí a estrutura romana. Então nós vamos ter esse auxílio, né, que Roma também presta para essa confluência chamada plenitude dos tempos, né? É a Pax Romana, as estradas seguras, o conceito de cidadania universal inclusive. Então tudo isso vai confluir para o surgimento do cristianismo. É uma convergência providencial. Veja então que o cristianismo ele não surge do nada na história, existe uma preparação
para isso? Aqui nós temos então essa matriz, que é o palco preparado, né? Os judeus, berço e abrigo, nós falamos sobre essa contribuição do monoteísmo, a sinagoga como sendo essa ferramenta de ensino, de pregação, que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo em suas viagens vai utilizar, Pedro vai utilizar. Nós temos como resultado um povo preparado para a revelação divina. Então o povo está aguardando ao redor do mundo, os judeus estão aguardando a manifestação do Messias. E a mensagem do evangelho chega informando que o Messias, de fato, já se revelou. Nós temos a contribuição dos gregos, como foi falado, inclusive o idioma grego é utilizado tanto para a tradução do Antigo Testamento como na escrita do Novo Testamento. Então, Deus falando na linguagem do povo, na linguagem do homem comum. Nós temos a contribuição dos romanos, além da mobilidade e da lei dos romanos, é uma lei universal, e a cidadania também é estendida. Então fica claro a possibilidade de pertencimento a um reino. Nós temos essa grande ferramenta, que é o exército romano, inclusive. O exército romano é interessante porque dentro deste exército vão haver soldados convertidos ao cristianismo pela pregação. Eles vão ouvir a pregação, vão se converter. Veja que isso já acontecia desde a época de João Batista. Há soldados que vão até o batismo de João e perguntam o que eles devem fazer para ser salvos. Então, soldados sendo convertidos está acontecendo desde a época de João Batista. E agora eles também vão levar essa mensagem do evangelho até as fronteiras do império, quando eles são deslocados. Então também é um meio de se levar o evangelho, tá? Resultado desse controle romano são as rotas mais seguras. Então nós temos estradas e as rotas marítimas, né? Os piratas deste momento são combatidos ferrenhamente e nós vemos praticamente essa inexistência da pirataria, tá, dentro do Império Romano. Então isso vai facilitar e muito a expansão do Evangelho, a mobilidade dos apóstolos, a mobilidade dos pregadores. Nós percebemos então esse vácuo espiritual do primeiro século. Primeiro, o politeísmo e o culto de mistérios são incapazes de proteger seus povos contra as conquistas romanas. Então é comum que os homens vão confiar em seus deuses, suas divindades, para lhes proteger de um inimigo. E a gente vê aí então o Império Romano devastando cidades inteiras, destruindo então esses poderes, né, divinos que o povo acreditava que de fato existiam. Roma, inclusive, ela absorve os deuses das regiões. Então, o panteão de divindade romano acaba se tornando cada vez maior, mas são deuses que nitidamente não salvam, não protegem. Inclusive, salvação de alma só é oferecida no cristianismo, tá? Salvação de alma apenas na fé judaico-cristã. Em todas as demais expressões de fé no mundo não há salvação. O estoicismo diz não, e o epicurismo. Então nós temos no estoicismo essas emanações de Deus, onde nada é mal, mas Deus é abstrato e é impessoal. Já no epicurismo, nós temos o foco individualista no prazer e no aprimoramento do espírito. Mas o cristianismo, então ele aparece porque a razão falha. O mundo exige um relacionamento pessoal com Deus, onde nem o estoicismo, nem o epicurismo podem estar trazendo, as filosofias não trazem esse relacionamento pessoal, mas o cristianismo aborda o Deus pessoal. Então o amor de Deus, de fato, ele é revelado aí. Nós temos aqui esse grande catalisador, né? O precursor e o fundador. Nós temos João Batista. Então João Batista, ele tanto vai marcar o fim do cerimonialismo nacional. O que é isso? Veja que o judaísmo, a religião judaica, ela é uma religião racial, principalmente racial. Então se acredita que todo judeu será salvo, que um descendente de Abraão já está salvo. Essa era a crença que os judeus, inclusive, vão interrogar o João Batista, não é isso? E vão falar também com Jesus a respeito disso. Somos descendentes de Abraão, ou seja, já somos salvos, né? E Jesus vai deixar bem claro que não é bem assim, João Batista também vai deixar isso muito bem claro, não é bem assim que a coisa acontece. Mas João Batista, então, ele é responsável por isso,
por fazer essa mudança, essa substituição desse culto cerimonial nacional para o entendimento do arrependimento pessoal e o culto que é pessoal também entregue a Deus. João Batista tem essa missão, apresentar Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o maior dos profetas e prepara o cenário final. Então, João Batista, ele é filho de Zacarias, que é um sacerdote da tribo de Levi, juntamente com sua esposa, né, Isabel, esposa de Zacarias, também da tribo de Levi. Zacarias é da oitava turma, a turma de Abias, sacerdote. O sacerdócio ele é passado de pai para filho. Então, João Batista, por descendência, é sacerdote. Qual o principal trabalho de um sacerdote? O principal trabalho do sacerdote, claro, instruir o povo na lei, mas também apontar um sacrifício válido. Então, o sacerdote ele precisa olhar o cordeiro que é trazido e aprovar ou reprovar esse cordeiro para oferta diante de Deus. O que João Batista faz quando ele vê Jesus é dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele identifica Jesus como sendo esse Cordeiro Santo, imaculado, preparado e aceito como oferta diante de Deus. João Batista é essa grande dobradiça na história universal, na história espiritual da humanidade, porque ele vai fazer a passagem dos profetas para o cumprimento da profecia. Então ele é o último dos profetas e em Cristo nós já vemos o cumprimento das profecias. Então Jesus Cristo e esse realismo espiritual. Veja que os judeus esperavam um Messias guerreiro, um Messias conquistador terreno, que viria fazer frente armada contra o Império Romano. Mas Cristo vem falando sobre um reino espiritual. E isso vai chocar o povo. Então, o primeiro estabelecimento do reino é espiritual. É o já e o ainda não. Cristo é Senhor do mundo inteiro. Sim, mas ele ainda se manifestará como rei também político, governante político, um rei neste mundo. No momento, ele é um rei espiritual, detém o controle de toda a história. Nós temos o já e o ainda não, tá? Então a mensagem de Cristo, primeiro, acima das instituições, ele prega o reino de Deus, com autoridade intrínseca, não apenas citando os antigos. E, inclusive, as pessoas estão acima de instituições. Então, o amor ao indivíduo, o amor ao próximo, acima daqueles ritos puramente religiosos e externos. O principal selo divino que prova que Jesus Cristo de fato é o Cristo, é o Cordeiro de Deus, é aceito, é Deus encarnado, não é a pregação dele, mas a ressurreição. A ressurreição de Jesus não é apenas um selo que mostra o mestre moral que ele é, não. Mas o túmulo vazio aponta de fato para a verdade do Evangelho. Esse túmulo vazio, inclusive, ele funciona como esse grande catalisador, porque ele vai transformar crentes, antes medrosos e escondidos, agora firmes de que Cristo de fato ressuscitou. E eles terão ainda 40 dias andando com Jesus ressurreto. Ele aparece, ele se mostra por ainda mais 40 dias após a ressurreição. Então tudo isso é base que firma a fé dos discípulos. Quando o Pentecostes acontece, agora eles têm o poder para testemunhar sobre tudo que eles vivenciaram, inclusive esses 40 dias com Jesus Cristo. Já na nossa próxima aula, nós entraremos justamente sobre essa grande ignição. Nós vamos tratar sobre o dia de Pentecostes e o início da expansão da igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.